mão a palavra e já abrisse em nome de Jesus no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículos de 1 e o 5. Nós teremos a leitura somente desses dois versículos neste capítulo. Livro de Gênesis, capítulo número 12, versículo 1 e 5. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor e tem por título no capítulo número 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessa. Versículo de número 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo de número 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes antecederam em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Podemos fechar a palavra do Senhor. Eu gostaria também de ler mais tarde um pouquinho, daqui a pouquinho, mas desde já livro de Lamentações, não precisa abrir. No momento eu vou estar citando e você pode estar aí anotando, ficando à vontade para conferir. Mas eu preciso, neste momento, que você dê atenção a essa leitura que nós temos no livro de Gênesis, a partir do capítulo número 12. Na verdade, quero introduzir dizendo o seguinte: todos os dias em nossas vidas, todos os momentos que vivemos, que passamos desde bem novinhos, desde o primeiro momento de nascimento, a gente passa por momentos de alegrias, de tristezas, a gente passa por momentos de felicidade, por momentos de frustrações, por momentos de inúmeros, podemos qualificar ali, de tristeza, de intensidade, um grau muito alto, uma intensidade muito alta de alegria. E o interessante, quando a gente passa por estes momentos, desde que saímos do ventre de nossas mães, existe um fenômeno no ramo da psicologia. Desde já quero esclarecer, não sou psicóloga, nós usamos a Bíblia para tentar entender o ser humano, não é mesmo? O Senhor nos mostrar quem nós somos. Mas lendo alguns livros, a gente vê que os psicólogos, eles tratam estes momentos com os quais nós, seres humanos, passamos, um dos fenômenos chamado fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Você pode repetir? Registro automático da memória. Tem algum psicólogo aqui? Não, melhor para mim, né? Estou brincando. Mas talvez se tivesse alguém, poderia estar confirmando isso. E esse registro automático da memória, ele é independente de eu querer. Eu sou livre para ir e vir, eu sou livre para descer, para subir no meu bairro. Livremente eu circulo no bairro da terra onde eu quiser. Mas quando se trata do registro automático da memória, eu não tenho liberdade, eu não tenho domínio, eu não tenho condições de dizer assim: olha, por aquele momento que eu passei, quando eu namorei e fui ali frustrada, não fui feliz, eu não quero que a minha memória registre. Isso não vai ficar registrado na minha memória. Não há como controlar o registro automático da memória. Como a palavra mesmo diz, é um registro automático. Eu querendo ou não, sendo um momento feliz ou não, sendo um momento triste ou não, automaticamente a minha memória, ela vai pegar esses acontecimentos, esses fatos, esses lugares, os momentos pelos quais eu vivi na face da terra desde o momento que eu nasci, e vai fazer como se fosse uma bolsa de retalho para poder construir quem somos, o eu, vamos dizer assim. E com esse registro automático da memória, que é o RAM, a gente aprende que, como eu não tenho domínio, como eu não tenho controle do que é que eu vou armazenar, a gente aprende que ele capta todos os momentos das nossas vidas. Existem diferenças para alguns registros. Os registros da nossa memória, que a gente vive com mais intensidade, por exemplo, no momento em que você deu à luz ao seu filho, é um registro de muita intensidade, de muita emoção. Então, isso fica guardado de forma especial na sua memória, mais clara, mais viva. Algumas palavras que falam contra nós, que nos magoam, às vezes ficam registradas, mas ficam sempre discreto lá no fundinho desse retalho. Vamos colocar assim, para que todo mundo possa entender. E eu preciso que você guarde o registro automático da memória. Vamos entrar no texto. Nós lemos que no livro de Gênesis 12, a Bíblia nos fala que o Senhor aparece lá na cidade de Ur dos Caldeus, lá onde tinha um homem a qual ele chamou
e ele falou: olha, Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e sai da casa do teu pai, porque farei de ti uma grande nação. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor Deus buscou lá no meio dos ímpios, lá no meio dos profanos, das pessoas que adoravam outros deuses, um homem chamado Abrão. E eu tenho certeza que toda a igreja conhece essa história, mas eu preciso abordá-la para poder entrar naquilo que é foco nessa noite. E o interessante é que a Bíblia nos fala que Abrão entendeu que era chamado de Deus, que ele era diferente daquela nação, e ele prontamente disse para a sua mulher Sarai: olha, Sarai, nós temos que ir, porque o Senhor mandou eu sair da minha casa, sair do meio da minha parentela, sair da casa do meu pai, para que ele pudesse fazer de mim uma grande nação. E Abrão começou a juntar todas as suas riquezas. A Bíblia nos fala, e existem estudiosos que nos dizem, estudos que foram feitos, que a cidade de Ur era uma cidade próspera, uma cidade rica, era uma cidade boa de se viver, que enchia os olhos de qualquer ser humano. Era uma cidade extremamente bem sucedida. Então, quando Abrão disse para Sarai: Sarai, vamos sair, porque o Senhor me chamou, o Senhor mandou eu sair da casa dos meus pais, o Senhor mandou eu sair do meio da minha parentela. Isso para Abrão surgiu como um momento de intimidade com Deus, e ele prontamente começou a arrumar as coisas, e ele prontamente se dispôs a ir. Mas eu quero te chamar a atenção que a Bíblia, nós lemos no versículo de número 5, que diz assim, levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, Aló, seu irmão, seu filho, o filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. Ele saiu levando, tomou, em algumas traduções, tomou Sara e levou, porque o Senhor havia o chamado. O meu foco dessa mensagem, lógico, estou me dirigindo a um público, maioria esmagadora, feminina, com respeito a nossos queridos irmãos que estão aqui, são muito bem-vindos. Mas eu não vou focar em Abrão, você conhece a história que é linda, é maravilhosa. O meu foco não é o irmão de Abrão, não é Ló, o seu sobrinho. O meu foco nessa noite é a nossa irmãzinha chamada Sarai, que até então era Sara, porque não havia ainda mudado seu nome. O meu foco é Sarai, quando a Bíblia fala que Abrão tomou Sara e levou consigo todas as suas riquezas e foi em direção à terra que Deus o mostraria. Preste atenção, queridos. Como seria você no lugar de Sarai recebendo uma palavra? Sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para a terra que te mostrarei. Abrão prontamente se dispôs a fazer. Mas Sarai, ela pensou: pelo amor de Deus, Abrão, para onde é que nós vamos? Aonde é que você vai nos levar? Nós estamos no meio dos nossos parentes, nós estamos aqui, não vamos passar fome, porque temos o aconchego dos nossos pais. Como assim que nós vamos sair do meio da minha terra, do meio dos meus parentes, do meio da casa do meu pai, para ir para uma terra que você nem sabe como que é? Como mulher, eu acredito que as estruturas de Sarai foram abaladas, porque ela estava perdendo o controle da família, ela estava perdendo o controle do bem-estar, do conforto que ela tinha na cidade de Ur dos Caldeus, e sabendo do sentimento que existe de uma mulher, porque eu imagino o desespero daquela mulher em pensar: como é que eu vou para um lugar que o Senhor mandou? E ela não falou, só interiormente pensando como mulher. Vamos pensar como Sarai, quando ela recebeu os 3 pais: sai da tua terra, sai da tua casa, sai do meio da tua parentela e vai para a casa para a terra que te mostrarei. Imagino que ela ainda indagou: como vamos transportar tudo que nós temos? O único meio de transporte que existe aqui são os camelos, animais, lento, vai quebrar, vai machucar, vai destruir tudo que nós temos. Para onde nós iremos? Qual é o lugar, Abrão? Quem sabe no coração dela, ela estava questionando isso. E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Imagina o que não estava passando, a perturbação no coração daquela mulher. Fazer mala correndo. Você já viajou, com certeza você parou, pensou, fez uma lista, tacou tudo na mala, depois voltou no guarda-roupa para pegar mais uma coisa que esqueceu, e no meio do caminho falou: amor, eu preciso passar em tal lugar para comprar não sei o que eu esqueci. É assim que mulher viaja. Agora você pensa Sarai tendo que sair da tua terra, levando tudo que ela havia adquirido, sem um tempo para poder preparar a mala, sem um tempo para poder fazer aquilo que ela gosta, que é tudo organizadinho.
mulher fala? Uma mulher prevenida vale mais do que o quê? Do que qualquer outro homem na face da terra. Isso aqui eu falando, tá? Porque o homem está viajando, ele pega a mala e vai embora. Meu esposo foi pra porteirinha, ele foi com uma mochila de costas. E eu falei, filha, aqui não cabe nada, ele é o suficiente pra mim. Sabe? E assim, e Sara não, Sara queria levar, porque tudo que ela tinha conquistado era com muito suor. E ela não pôde ter tanto tempo para levar. E o coração daquela mulher se inquietou. Mas observem comigo o que diz o verso 5. Terá, pai de Abrão, tomou Sarai e partiram para a terra de Ará. Tomou Sarai. Queridos, eu fiquei intrigada. Sabe, eu quero ler aqui porque eu coloquei algumas coisas que me veio à mente. Ele tomou Sarai e partiu para a terra de Ará. A Bíblia fala que Deus aparece a Abrão, manda sair e ir para a terra que Deus o mostraria. E aí o pai de Abrão entra na conversa, toma Sarai juntamente com Abrão, Ló, e vão para Arã. E diz a Bíblia que chegando em Arã, o pai de Abrão decide não mais continuar a caminhada para a terra que o Senhor o mostraria. Alguns estudiosos dizem que ele estava avançado em dias e impossibilitado. Outros dizem que por ele adorar vários deuses, ele queria ser uma pedra de tropeço ali na vida de Abrão, de forma que Abrão seria impedido de ir se ele não fosse, meio que isso que os estudiosos pensam. Mas certo é que o pai de Abrão pegou tudo que tinha lá, o seu filho, o seu sobrinho, e Sarai, tomou e levou para Arã e lá ele ficou. Ele não queria sair de lá. E a palavra do Senhor nos fala que então o Senhor aparece novamente a Abrão e diz: Abrão, farei de ti uma grande nação. Gênesis 17:19 diz assim: Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Grave isso. Fizeram assim com Sara. Permita-me, vamos embora. Ele tomou Sara sem querer saber dela. Você quer ir comigo, já que você é minha esposa? Você é minha companheira? Você entende esse mistério que Deus está nos tirando do meio de pecadores? Obrigada. Você que quer ir comigo? Não houve um diálogo. Não houve uma conversa. Não houve uma permissão a Sara de forma que ela pudesse dar a sua opinião. E nós sabemos o porquê. A mulher era quase insignificante naquele período, naquela época. A sua palavra quase não valia, quase não era valiosa. Então, simplesmente tomou Sara, sem saber o que se passava, o que ela sentia ao ter que largar para trás pai, mãe, tudo que tinha de bom e de melhor na terra onde ela nasceu. Fala assim comigo, olha, tomou Sarai. E Sarai foi, porque ela não tinha o que fazer, o seu esposo estava indo, não deram a ela a oportunidade de falar. Então o Senhor aparece a Abrão e promete a ele um filho. Diz assim, te farei uma grande nação. E a tua mulher, depois de 30 anos, a promessa se cumpre. 30 anos para nascer Isaque. Mas entre esse período em que Deus promete e entre o período do nascimento de Isaque, a Bíblia nos fala que, olha que interessante, Gênesis 16:3, não precisa ler, eu leio para você. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Lembra o registro automático da memória lá no princípio que eu te contei? Porque a nossa memória, ela grava com muita intensidade aquilo que nós vivemos com maior emoção, com maior sentimento. E observa que como o pai de Abrão pescou Sara, tomou, sem querer saber se o coração dela estava naquela direção mesmo, se precisava dialogar. A Bíblia nos conta que no período em que o Senhor chamou e prometeu a Abrão um filho, ele demorou 30 anos para cumprir o nascimento de Isaque. E nesse inteirinho, Sara se desesperou.
registro automático da memória. Quando Sara foi tomada lá atrás para sair do meio da sua parentela, o coração dela estava triste de ter que largar o seu sem saber para onde. Ela estava se sentindo insegura. E na primeira oportunidade que Sara teve, ela nunca falou. Na Bíblia não há registro que Sara questionou, que Sara não gostou da ideia de passear no lugar e em direção ao lugar onde ela não sabia. Não existe registro. Mas no versículo 3 do capítulo 16 diz que Sara então fala: Abrão, eu não posso, o Senhor não quer que eu te dê filho. Pega minha serva, faça dela tua mulher para que ela te dê filhos. E ela tomou Agar. O registro automático veio à tona, e como fizeram com ela lá no passado, ela estava fazendo aqui no presente, porque Sarai não chegou para Agar e falou: olha minha serva, apesar de ela ter todo o direito daquela serva, ela não disse assim: olha Agar, eu sou estéril, o Senhor já prometeu, mas não quer cumprir. Deixa o meu esposo, por um acaso, na época isso era permitido, né? Quem não entende, na época era permitido. Deixa com o meu esposo, dê a ele filhos, para que ele possa se alegrar e se cumprir a palavra do Senhor. E a Bíblia nos fala que Sara simplesmente tomou. O registro automático de ser tomada lá no passado vem à tona e ela faz a mesma coisa. Ela simplesmente estala, um gatilho é aberto e ela faz da mesma forma, tomando uma mulher para deitar com teu esposo, para poder aliviar o desespero da promessa que não se cumpria. Queridos, Sara foi arrancada, desarraigada da sua terra. Ela foi levada para longe dos seus costumes, e aquilo nunca havia sido manifestado até o dia em que Sara tomou Agar para deitar com seu esposo, sem perguntar a Agar se ela queria, se ela se sentia bem. E o interessante é que o cenário que nós temos é Abrão, um homem de Deus, segundo o coração do Pai, para poder gerar e fazer dele uma nação que levaria a palavra, que levaria o Senhor ao mundo. Nós temos um cenário de Sarai, mulher de Abrão, ferida no coração por ter sido tomada, por ter sido levada sem querer, sem ser questionada, sem deixar com que ela falasse. Nós temos um cenário de uma Sara traumatizada. Temos um cenário de que a promessa estava sobre Sarai, mas a esperança dela já não existia mais. Temos um cenário que Sara, por não esperar a promessa se cumprir, envolve sua escrava. E quando ela envolve a sua escrava gera fruto. E diz a Bíblia que a Sarai agora tem que conviver na mesma casa com Agar. Porém agora um menino chamado Ismael correndo para cima e para baixo. E diz a Bíblia que Sarai agora tem que conviver com Agar se sopando, Agar mostrando que tinha um filho. Não sei se Agar fez de propósito, mas a Bíblia diz que Agar, ela tentava instigar Sara com ciúmes, porque os ciúmes que ela tinha filho e Sara não tinha, que ela tinha se deitado e tinha gerado com Abraão e Sara não tinha. E nessa indignação, Sarai diz a Abraão, começa a perseguir Agar, dizendo: esta mulher está me afrontando. Não foi ela que pediu para não foi ela que falou assim: ó, toma. Ela não questionou, ela não esperou, não teve paciência, não foi ela quem decidiu dar a Abrão, Abrão. Agora ela que aguentasse, mas ela não aguentou, porque agora ela estava tendo que ver Ismael morrer pela casa e ela não podia dar a mesma lei de Abrão. Então ela fala: Abrão, essa mulher está dentro da minha casa e ela está me humilhando. E Abrão fala: faça dela o que você quiser, porque ela é tua serva. Então o ego de Sarai, como senhora, como dona, como proprietária daquela escrava, manda com que Agar vá para o deserto juntamente com a criança para lá se virarem. Ela não queria aquela criança ali. Querido, você tem a promessa? Você tem a promessa? Não traz Agar no meio de você e a promessa de Deus, não, porque não vai prestar. Não
somente o Senhor Deus é quem irá cumpri-la no tempo certo. A Bíblia fala no livro de Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A única coisa que Sarai conseguia trazer diante dos seus olhos, da sua memória, era a imagem da sua serva, da sua escrava, amamentando um filho com o seu marido, filho do marido dela. A única coisa que ela não conseguia trazer à memória, a promessa de que dela e Abraão sairia uma grande nação. A Bíblia nos fala em Lamentações 3:21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E Sarai, ou Sara, não conseguia trazer ao seu coração, à sua memória, a promessa daquele Deus que é fiel para cumprir e que não volta atrás. A única coisa que Sarai conseguia ver era a afronta de Agar com aquela criança que ela não pôde dar a Abraão. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Deixa eu te dizer, o silêncio de Sarai, desde lá que ela saiu de Ur dos Caldeus, nunca foi sinal de que ela estivesse concordando com tudo, sabia? O silêncio de Sarai diante da situação em que ela toma Agar sem perguntar se queria, se podia, se achava certo, ela nunca demonstrou estar em comum acordo. Simplesmente não foi dada a Sarai a oportunidade de falar. O silêncio dela só trouxe mais dor, mais sofrimento e aguçou aquilo que já estava embutido no coração dela. Preste atenção que você vai entender. O silêncio na sua dor só aumentou, só agravou. Por que só agravou? Porque quando a gente silencia no meio de uma dor, quando a gente não consegue desabafar, aquela dor vai para a cama com a gente todas as noites. Eu tinha uma coisa comigo, eles dizem que em nome de Jesus eu fui liberta. Eu tinha muito ciúme, ainda tenho, vou ser sincera. Sou extremamente possessiva. Extremamente possessiva. E quando eu descobri que eu era possessiva, eu chorei muito diante de Deus, porque é triste você ter ciúmes até da sombra de uma outra pessoa chegando perto do seu marido. Era muito forte, eu não sabia como lidar com aquilo, irmã. Então, eu me lembro que eu chorei muitas noites sozinha, sem coragem para falar, porque é muito feio uma pessoa possessiva, não me orgulho disso, não é bonito. E eu lembro de ter chorado algumas vezes, e na igreja, lá na Serra, algumas meninas lá do bairro, que não queriam compromisso com Deus. A gente conhece uma pessoa que quer compromisso com Deus, não conhece, irmã? A gente conhece uma menina que está se esforçando, que está ali, mas eu sentia que aquele povo não queria compromisso com Deus. E aquelas meninas chegavam na igreja, depois do louvor, de umas 8h40, quase 9 horas, no meio da pregação, no final do culto, pedia oração, abraçava e PPP. Eu olhei aquilo e falei, ô Senhor. Isso foi se repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Quando eu vi que eu ia, digamos, escandalizar o nome do meu Senhor, debaixo de muita oração, e eu chamei Deus e falei, me ajuda, porque um dia o negócio foi estreito no meu lar, mas eu não tive coragem de falar tete a tete, eu só consegui falar por celular. Irmã, eu lembro que eu estava na cozinha da escola onde eu trabalho até então, estava trabalhando fazendo uma comida para as crianças, e eu fiquei 1 hora com Ezequiel no celular. Não sei como é que aqueles meninos conseguiram comer aquela comida, porque o que eu falei para ele, eu disse para ele, olha, eu tenho ciúmes do seu abraço. Aquelas meninas que vão na igreja, se você não sabe, elas não querem compromisso com Deus. A prova disso é que elas não chegam no horário, elas chegam depois e ficam relando em você, como se você fosse um... O que a gente diz? O que a pessoa rela aí? Qualquer coisa que dê para relar. E você não é qualquer coisa que dê para relar, você é meu esposo. E você não queira que eu interfira nisso, o negócio vai ficar feio. Mas eu falei uma hora. Irmã, no dia seguinte tinha culto. Quem me aparece? As mesmas meninas, as possuídas. Querido, sabe o que aconteceu? Elas deixaram de abraçar ele? Não! Só que ele teve uma postura diferente. Ele se distanciou e mostrou para elas que ele era um homem casado. E eu deixei bem claro, eu não tenho compromisso com mulher nenhuma na rua. Eu sou casada com você.
Se eu tiver que resolver algum problema, é com você. E sabe o que aconteceu no meu coração? Eu fui limpa. Eu não tenho ciúmes dele abraçar mais ninguém. De lá que seja quem quer que seja, o meu coração foi limpo porque eu falei com ele. E Sarai, ela se calou diante do sofrimento. Ela silenciou e aquela dor se agravou. E no momento que ela pôde fazer como fizeram com ela, ela fez com a serva Agar, que não tinha como se defender. E sabe o que aconteceu? O diabo até tenta colocar ciúmes no meu coração, mas eu sempre lembro, eu estou limpa do Senhor. Eu estou controlada pelo Espírito de Deus. Eu estou limpa do ciúme. Se ele quiser relar, que rele pra lá. Mas eu quero o céu. O céu. Porque o ciúme te tira do céu. E Sarai silenciou. Há memórias, há lembranças dentro de mulheres, homens dentro da igreja, que parece que foi ontem, não é mesmo? Aquele fato. Parece que está tão vivo. Mas se você olhar, tem 25 anos que aconteceu, mas aquela memória está tão viva que você fala, parece que foi ontem, Jesus. Até quando eu vou sofrer por isso e por aquilo? E eu quero me direcionar. Tem alguma moça nessa noite que não é casada, que está namorando? Se tem, escute isso. Moça, ainda que você não teve o abraço de uma mãe ou o sorriso dessa mulher que chamam de mãe, que te deita no colo e que te abraça, ainda que você não teve o abraço, o carinho dessa mãe, tenha certeza que nós sabemos que dói não ter uma mãe para ser abraçada, mas traga à memória aquilo que pode lhe dar esperança. O registro de não ter uma mãe não pode ser um fim. Lembra que você tem um pai que está no mais alto dos céus e ele não te abandona. Cadê o rapaz que está aqui nessa noite? Rapaz, quem sabe você não teve a referência de um pai que você vê na sua mente? É um pai brigão, é um pai xingão, é um pai beberrão, um pai drogado, um pai vagabundo. Ainda que você não tenha a referência desse pai na sua mente, o seu registro só te traz coisas ruins a respeito do teu pai. Quero te dizer que existe um pai celestial e ele te ama e ele deseja apagar essa referência de um pai malvado, de um pai ruim que existe em você. Quem sabe tem aqui nessa noite mulheres como Sarai que silenciaram para poder acompanhar Abraão na caminhada do ministério, naquilo que Deus designou. Quem sabe não tem nessa noite mulheres guerreiras de 50, 60, 30, 45 anos de ministério, de igreja, de fé inabalável, submissa, temente, que calaram, nunca reclamaram, porque Abraão disse: vamos para ali, vamos, Abraão, vamos mudar de novo, vamos, tem uma igreja lá que está precisando de nós, vamos, Abraão, tem um campo missionário que está precisando de nós, vamos, Abraão, eu estou do seu lado. Quem sabe não tem nessa noite essa mulher? E aí, sabe o que acontece? Abraão chegou naquela fase que, digamos, o seu esposo, o seu cônjuge, chegou naquela fase que ele só quer gozar das maravilhas, ficar no bom, esqueceu de que tem uma mulher que o acompanhou toda a sua vida, cuidou dos seus filhos, cuidou da sua casa, cuidou da sua roupa, e agora quem sabe o que ele quer é ficar diante da pornografia da televisão, diante da pornografia dos computadores, diante de mulheres que não valorizam e não dão glória a Deus. Quem sabe até mesmo a traição já chegou no teu lar, querida, e a única coisa que você consegue lembrar é que você foi fiel a vida toda, é que você nunca deixou ele viajar sozinho, nunca deixou ele sem comida, sem roupa lavada, sempre foi fiel, e o que teve em troca foi um tremendo chifre com uma menininha que servia para ser a sua filha. O registro está vivo aí, o registro automático da tua memória está vivo aí. Quem sabe como Sarai nunca falou nada, mas o seu coração estava doído porque você foi arrancada do meio dos seus pais e só ouviu palavras de xingões, só ouviu xingos e agressões, nunca te elogiaram. Saiba de uma coisa, o Deus de Sarai, que fez a promessa, ele também é fiel e justo para cumprir tudo o que ele prometeu. Creia que somente o Senhor
fazer a obra, eu não vou mais auxiliar o trabalho das irmãs, eu não vou mais participar do grupo de louvor. Mas por que você não vai? Eu não vou porque eu lembro, o registro automático da minha memória me faz voltar a alguns anos atrás, em que tudo isso eu fiz, mas nunca me reconheceram, e o pior ainda, levantaram calúnia contra a minha vida. Não são poucos, queridos, não são poucas as mulheres que, quando falam de obra de Deus, elas querem subir para bem longe, porque foram tantas as frustrações, foram tantas as decepções, que elas não têm força em si mesmo para poder trabalhar. Mas eu quero te dizer um negócio: nessa noite, o Senhor resgata tudo o que Ele prometeu a teu respeito. A memória que está no teu coração, gritando por justiça, porque te injustiçaram, trouxeram calúnia contra o teu nome. O Deus, o Jesus que nós servimos, Ele tem poder para apagar com o sangue dEle e trazer ao teu coração a promessa que não volta atrás. Eu ministro sobre você. Traga à tua memória aquilo que pode te dar a esperança. Porque o que não pode te dar esperança, o mundo está cheio. Seja uma palavra, seja uma pregação, seja uma profecia que você recebeu quando era nova convertido, que seja um louvor, que seja uma festa que você viveu e te fez muito feliz, seja um abraço que você recebeu, que seja uma palavra dita de alguém que você ama, um elogio, mas pelo amor de Deus, traga à memória aquilo que faz você ter esperança de que o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que te sustenta, é o mesmo Deus que caminha contigo, é o mesmo Deus que te levanta da lama, do pó e da cinza e te faz uma atalaia na palavra dele. Aleluia! Pelo amor de Deus, tira essas palavras de murmuração dos seus lábios e permita Deus te usar como profeta nessa casa onde você congrega, no seu bairro, na sua rua. Pelo amor de Deus, não se junte aos murmuradores, mas entenda que o servo do Senhor traz à memória aquilo que faz ele andar mais um pouco, caminhar mais um momento na presença do Senhor, jejuar mais um pouquinho, orar mais um pouquinho, e não a destruição do passado, porque a Bíblia nos fala que todas as coisas se fez novo na presença do Senhor. Quem vive esse passado é museu. A igreja do Senhor não pode viver no passado, ela tem que erguer a cabeça para o alvo, que é o nosso Cristo, o nosso céu que nos espera, um céu de glória. E eu quero te dizer, exemplo para isso nós temos Jesus. A Bíblia nos fala que ele foi ferido na cabeça, ferido nos pés, ferido na mão. Jesus foi traído, abandonado, injuriado, injustiçado. Jesus foi caluniado. Sabe o que Jesus faz? Depois de tudo isso, Pai, ele não diz: ah, meus amigos que esqueceram de mim. Oh Pai, cadê os teus discípulos que o Senhor me deu para poder provar? Não, ele não diz: Pai, aquele cego que eu curei no meio, Pai, aquele que Judas que eu andei com ele, não. Depois de tudo isso ele diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Um exemplo de que poderia ter trauma, cair numa cama de depressão e nunca mais levantar era o nosso Jesus. Mas como um ato de compaixão e misericórdia, ele diz: perdoa porque não sabes o que fazes. Não tem um registro de amargura no coração e na mente dos sentimentos. Não foi porque ele não sofreu, mas é porque ele entende e entendeu e viveu que era necessário ter um coração limpo, memórias puras, sem traumas, sem registros automáticos negativos, de forma que parasse de seguir o alvo para o cumprimento da promessa do Pai. Jesus entendeu que não adianta pagar o mal com o mal. O servo do Senhor paga o mal com o bem, perdoando
liberando quem precisa ser liberado. E Ele ainda fala mais. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele, se você tem algum trauma, se você tem alguma doença que a medicina não consegue te ajudar, você precisa entender que todas as enfermidades Jesus levou sobre si. Sem exceção. Não estou te acusando. O mal do século são as doenças espirituais que um ser humano médico não dá jeito. Mas eu estou lhe apresentando a solução. A palavra, o poder, a presença e a transformação do Evangelho por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o registro automático da sua memória seja: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você pode falar isso? É verdade isso? Então viva isso no seu amanhã. O amanhã está aí, cheio dos seus males. Mas aí você vai lembrar: eu preciso trazer à memória